Congregação Fonte Nova, estamos debaixo de um grande trabalho no Departamento das Crianças lá, sobre a liderança do presbítero Luciano e a turminha do Pentecoste. Hoje estará iniciando às 7h30, até às 9h30, e amanhã, no domingo, das 7 horas até 9 horas. Não perca, venha, traga a sua família. Estará sendo realizado um grande culto de louvor ao Senhor Jesus, debaixo do Departamento Infantil, lá na Congregação Iadar Fonte Nova. E hoje vamos estar falando do grande amor de Deus, onde o Senhor aqueceu o meu coração para falar sobre o livro de Romanos, a carta aos Romanos, onde Deus tem uma poderosa palavra para as nossas vidas. Como Deus falou ao meu coração quando Ele colocou esta mensagem para eu poder estar compartilhando com os nossos ouvintes. Visto que a carta aos Romanos é uma das maiores, é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu. Dentre as 13 cartas paulinas que ele escreveu, ele se dedicou um pouco mais à carta aos Romanos, que se revela em 16 versículos. A carta de Roma aos Romanos foi escrita por volta de 54 depois de Cristo. E a carta aos Romanos é uma mensagem apologética, onde ele fala sobre a justiça de Deus, sobre o valor da expiação de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a importância de observar a realização da graça operada por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e a abolição dos sacrifícios e cerimoniais levíticos, onde o Moisés estabeleceu um método ritualístico para que se introduzisse a religião judaica no meio dos hebreus. É importante a gente entender qual é o cerne da mensagem de Hebreus. Por quê? Porque a carta aos Romanos, escrito por apóstolo Paulo, vem com uma importante mensagem de salvação e consolidação. O que é consolidar? É trazer base, dureza, sustentação, é trazer edificação sustentável à fé, a um caráter, a uma identidade do crente, do servo de Deus, da igreja do Senhor, para o cristão, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos o mais miseráveis dos homens. E a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 8, vem nos dando uma orientação sobre uma vida de vitória neste presente momento na terra que nós vivemos e também para uma glória futura que Deus tem preparado para a sua igreja. E convido a você, se você tiver em mão a Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, porque a carta aos Romanos é um conteúdo muito sólido, que você tem que trabalhar, estudando e esmiuçando, desmembrando a palavra de Deus. Se fôssemos aqui para nos ater a muitos detalhes da carta dos Romanos, nós iríamos ficar aqui até mesmo semanas e até meses, se fosse fazer um estudo mais analítico da carta aos Romanos. Mas hoje só vamos dar uma prévia daquilo que o Senhor nos revela como cântico de vitória a partir do versículo 31 do capítulo 8 de Romanos, aonde a palavra do Senhor nos diz bem assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, ou antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus os quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e intercede também por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas sobre todas
estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é bom, aleluia, ouvir a palavra do Senhor, porque aqui apóstolo Paulo, ele desenvolve uma síntese realmente da carta aos Romanos, aonde ele fala a base da vitória para o povo de Deus sobre o pecado, sobre as adversidades do tempo presente e da glória futura que Deus preparou para a sua igreja. E neste período queremos aqui desenvolver este estudo. Eu peço a você, para você com a sua Bíblia, você com o coração aquebrantado, contrito, sedento pela palavra de Deus, permanecer ligado, porque Deus vai fortalecer a sua vida, abrir os seus olhos para os mistérios das coisas espirituais que vêm nos trazendo vida e vida com a abundância. E no versículo 1, vamos aqui fazer essa exposição bíblica. A palavra do Senhor nos diz: que diremos, pois, a estas coisas. Quando diz aqui, apóstolo Paulo, que diremos, pois, a estas coisas, é algo que nós trazemos para a nossa vida, uma análise do cenário que está à nossa volta, porque a carta aos Romanos foi escrita para edificação e consolação da igreja de Roma, que havia sido fundada e estava crescendo em Roma, debaixo de uma perseguição de Nero. É importante nós entendermos que a igreja de Roma nasceu como? Por alguns cristãos que em Atos dos Apóstolos em Jerusalém, ali se converteram e voltaram para a sua terra como Roma, e ali em uma pequena comunidade começou a crescer, porque o molde da igreja primitiva era essa: o povo se convertia, não guardava para si, trazia para fora visitando e trazendo o evangelho em cultos familiares, e a comunidade do Senhor ia crescendo, e o Senhor ia acrescentando graça, aleluia, a igreja do Senhor que se formava por meio dos cristãos que adoravam o nome do Senhor Jesus Cristo. E a primeira igreja de Roma, então, dar-se início, mas já começa a viver um período de perseguição, aonde o apóstolo Paulo vem com cunho de edificação, de instrução à igreja de Roma, dizendo que diremos, pois, a estas coisas, ou seja, o cenário de perseguição, de resistência, de opressão, deste lugar de desafio, de guerra travada, de valores, de identidade espiritual, esta aflição daquele presente momento que eles estavam enfrentando, precisava ter uma intervenção divina. Quando muitas das vezes eu e você passamos por problemas na nossa vida e tiramos os olhos daquele que está no controle e realmente pode nos trazer a solução, a nossa fé começa a esmorecer. Um caso típico na vida de Pedro, que olhando para Cristo sobre as águas, ele diz: Senhor, se tu és o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E ali ele começa a caminhar sobre as águas, mas sentindo o vento que era contrário. Aleluias, ele começou a afundar no mar. Muitas das vezes, no mar da vida, quando passamos debaixo com um cenário de perseguição, resistência, opressão, lutas de todos os lados que vêm para sufocar a nossa fé, tiramos os olhos da cruz, começamos a sucumbir em nossas convicções e certezas daquilo que Deus tem para nós, para a nossa família. Mas nesta tarde, Deus fala com você hoje, para você não abaixar a cabeça, para você olhar para o seu autor e consumador de sua fé e salvação, pois no versículo 31, na parte B deste versículo, a palavra do Senhor nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante a abordagem que o apóstolo Paulo faz à carta aos Romanos no capítulo 8 e no versículo 31 ao 39, porque ele estabelece perguntas para questionar, mas revelando uma certeza daquilo que ele queria que a igreja de Roma soubesse, que mesmo que diante acerca destas coisas, se Deus era por eles, quem poderia ser contra eles? Quando você
toma partido de um propósito, de uma causa espiritual, Deus assim é glorificado pela sua vitória. Então, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você assume uma posição no mundo espiritual, porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, e Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E uma vez que pertencemos ao reino do Filho do seu amor, nós enfrentamos uma batalha diária contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Só Deus sabe como está a sua vida, como está a sua casa, como está o seu ministério, como você acordou hoje, como foi o início do seu ano e como você encontra-se neste mês. Mas Deus manda falar para você nesta tarde que Deus, Ele é contigo e é por você. E diante daquele que se levanta contra a sua vida, contra a sua casa, diante da sua fidelidade e fé ao Senhor Jesus Cristo, você alcançará a justiça da parte de Deus e ninguém poderá se suster diante do Senhor, porque Deus se levanta no trono e estabelece guarida, estabelece guarnição, estabelece um respaldo, amparo da sua palavra, que é escudo e broquel, e do auxílio que Ele dá do alto para os seus filhos e para a igreja do Senhor. Deus, aleluia, é pela sua vida. Se você está aos pés do Salvador, entregou a sua vida a Cristo, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então, se você se sente só, muitas das vezes encurralado diante de tantas lutas que você tem passado e não tem visto uma resolução de vida, Deus nesta noite, Deus diz para você realmente confiar em Deus, porque se Ele é por você, quem será contra, aleluia, a sua casa e os planos que Ele tem projetado para a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meditamos na figura de Deus. Quem é Deus? Deus é o arquiteto da vida, é o Senhor dos senhores, é aquele que criou os céus e a terra, é aquele que Davi, aleluia, no Salmo 121, ele escreve: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então a figura de Deus no coração do homem e da mulher deve estar presente, mas por um caminho que Ele estabeleceu para nós, que é o seu Filho Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz que ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Em carta de João, no capítulo 14 e versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma vez que cremos em Deus e por meio do seu Filho Jesus manifestamos uma fé de entrega real do nosso coração, de nossa vida, de nossa casa, aleluia, de nosso modo de ser, Deus se encarrega para fazer aquilo que precisa ser feito, aleluia. Pode se levantar inimigo, pode se levantar embaraços, pode se levantar demônios, pode se levantar obstáculos, mas Deus, por meio da sua palavra, Ele nos diz: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos por nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu entendo aqui, no versículo 32, ele diz: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Aleluias, este Deus, Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente e tem um amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? É aquele que Ele não mede esforços para que veja em mim e você o bem-estar. A prova disso foi que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus é maravilhoso, Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a humanidade e provou de tal forma, em Romanos no capítulo 5 e versículo 8, da seguinte forma, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte do versículo 36, do versículo 32, o Senhor nos diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, o antes entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Este amor sacrificial, aleluia, revela a mim e a você a capacidade que Deus tem de fazer aquilo que é preciso para nos fazer alcançar a promessa e viver o ideal de Deus. Você que muitas das vezes tem se achado indigno, muitas das vezes abandonado, muitas das vezes vivendo à margem da sociedade, muitas das vezes sem ter uma solução de vida, porque se encontra, aleluia, em um momento de crise existencial. Deus hoje se revela por meio da palavra, da seguinte forma, dizendo a você, aleluia, que Deus, não se mediu esforços em dar aquilo que Ele tinha de melhor por mim e por você, porque Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua causa, e Ele é o sumo pastor da minha e da sua alma, aleluias. Ele cuida de um rebanho debaixo de toda a humanidade, aleluia, e como bom pastor, Ele não deixa nenhuma ovelhinha preciosa se perder. A palavra do Senhor nos diz: todo aquele que vier a mim, de modo algum eu o lançarei fora. E o bom pastor, por meio desta palavra, ele diz da seguinte forma, aleluia: eu enviei o meu filho por você, pela sua casa, pela sua família. E é tempo de você olhar para a cruz e perceber que eu estou contigo, aleluia, e dei aquilo que era preciso para você se apropriar das minhas promessas. A palavra do Senhor nos diz em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 7, da seguinte forma: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Qual dentre vós homens que ao pedido de seu filho um pão lhe dará uma pedra, ou de um peixe uma serpente? Se vós, homens, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará bem aos que lhe pedirem. Então o que você precisa é tão somente perseverar numa vida de oração, de busca, de serviço ao Senhor e confiança no amor de Deus para com a sua vida, que é um amor sacrificial, e a prova disso é Jesus Cristo de braços abertos na cruz do Calvário, me amando, te amando de uma forma incondicional, com todas as minhas e as suas mazelas, os carrapichos que trazemos, aleluia, de nossa vida pregressa, e hoje te encontra com amor na sua casa. Você que muitas das vezes se encontra escravizado pelo ódio, meu Deus, pelos vícios, muitas das vezes com sentimentos ruins ao seu coração, com experiências frustrantes, Deus entra em providência na sua vida, na sua casa, no seu coração, e diz para você hoje: é tempo de você descansar no meu amor, porque quero participar dos problemas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 32, a palavra do Senhor nos diz: como também com Ele não nos dará todas as coisas. Quer dizer que Deus, Ele nos dá toda sorte de bênçãos. E como fruto disso é o seu amor revelado na cruz do Calvário, nos dando aquilo que Ele tinha de melhor, que é o seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode comprar, aleluia, o melhor videogame para o seu filho. Você pode comprar o melhor vestido para a sua filha. Você pode entregar a sua vida para ser queimado. Você pode fazer bem aos pobres, mas se você não tiver amor, nada disso vai ser aproveitado. Quando eu entendo aqui que o sacrifício que Deus realizou na cruz do Calvário, dando o seu filho para que pudesse morrer por mim e por você na cruz do Calvário, era aquilo que Ele tinha de melhor, a maior expressão do amor, aleluia, para com a humanidade, porque a humanidade jaz no maligno, mas Jesus Cristo se revela como aquele que veio para desfazer as obras de Satanás. Deus é poderoso para te surpreender aonde quer que você esteja ouvindo esta palavra, aleluia, para levantar do lugar aonde você está
está, muitas das vezes deprimido, muitas das vezes sem esperança, muitas das vezes se achando indigno. Deus é poderoso, aleluia, para fazer você, aleluia, se apropriar das bênçãos espirituais que Ele tem na sua palavra, e como caminho para a concretização das promessas dEle para com a sua vida, uma mudança radical na sua história de vida, é o seu Filho Jesus. Às vezes nós damos tanta atenção, muitas das vezes, à ciência humana, a teorias, a teses, a muitas das vezes uma notícia fake que dá na Globo Lixo. Muitas das vezes nós damos tanto crédito em promessas de propaganda de político. Não, agora vai ser diferente. Não. A maior credibilidade que você deve dar é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, no capítulo 40 e versículo 8, que seca-se as ervas e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Deus é por você, e como fruto disso é o caminho que Ele deixou aberto na cruz do Calvário, e juntamente com este caminho toda sorte de bênçãos é revelada sobre a sua vida, porque Jesus Cristo nos diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E debaixo desta aceitação, essa ação posicional de nós diante do poder da cruz, assumindo um compromisso com Deus, Ele se encarrega de ter compromisso conosco através do cumprimento das promessas dEle para com a sua vida, para com a minha vida, para com as promessas dEle, para com a sua noiva, para a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 33, a palavra do Senhor nos diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É importante nós entendermos que o primeiro e segundo versículo, apóstolo Paulo, ele fala de um cenário, né, a estas coisas, as lutas que haveria de ser revelado no decorrer dos outros 8 versículos. E no versículo 33, ele fala no contexto de acusação. Aqui fala de um plano espiritual, porque a palavra do Senhor nos diz, no versículo 33, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Aqui eu entro dentro de uma esfera, aleluia, da doutrina da justificação. Alguém que precisa ser justificado é porque está como réu para ser julgado, porque cometeu um delito. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, no livro de Gênesis, que o pecado jaz à porta, mas cumpre para ti dominá-lo. E desde Gênesis, no capítulo 3, aonde o pecado entrou na raça humana, onde Adão e Eva desobedeceram a Deus, trazendo condenação para a humanidade, o homem teve que lidar todos os dias com a sua natureza pecaminosa, e a carne estava enferma e precisava do tratamento de Deus para ela. Por isso Deus estabeleceu a sombra das coisas que haveria de vir, por meio de Moisés, aleluia, nas instruções das leis levíticas, das leis cerimoniais, aonde ele instituiu os sacrifícios, para que por meio do sangue de cordeiros, de bodes, de animais, pudesse ser derramado sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão, cobertura de pecado. Somente a vida iria pagar por outra vida, olho por olho e dente por dente. A palavra do Senhor é clara, aonde o Senhor nos fala no livro de Romanos, no capítulo 3 e versículo 26, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu medito aqui no preço do nosso pecado e de uma vida de afastamento a Deus, porque o homem, longe da presença de Deus, sem cultivar uma fé em Cristo e vivendo errante como ovelha, sem pastor, pelo seu próprio caminho, ele precisa ter um encontro com o Salvador. Pelo contrário, ele viverá uma vida vazia, tentando encontrar o preencher da sua alma através da prostituição,
prostituição, através das drogas, através, muitas das vezes, do materialismo, através de uma vida sem propósito na presença de Deus, aleluias, buscando tapar uma lacuna do seu espírito, que somente a presença do Espírito Santo de Deus poderá trazer o senso de pertencimento, aleluia, ao reino espiritual, aleluia, onde ele entenderá o amor de Deus, que será a plenitude no seu coração, que irá lhe dar uma identidade, que irá lhe dar saúde emocional e espiritual, e a certeza a que veio nesse mundo, e depois que fechar os olhos nesta terra, aquilo que está preparado para ele na glória futura. E quando eu abro a palavra de Deus, no versículo 33, apóstolo Paulo, ele deseja tratar a problemática da acusação, do pecado, sobre a vida da igreja de Roma, onde eles poderiam aqui alicerçar a sua vida espiritual debaixo do sacrifício de Jesus Cristo, como fruto da justiça de Deus sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É importante entendermos que há 3 tipos de fonte de acusação: do inimigo, do homem e da lei. A lei instituída, que era preciso um sacrifício, e o homem não conseguia satisfazer a exigência de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, aqui está escrito em Isaías no capítulo 11. Vamos ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de maravilhas, Deus de poder. Santo Espírito de Deus, te adoramos, Senhor, na beleza de sua santidade. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluias, Deus de maravilhas. No versículo 12 diz bem assim, capítulo 11. E levantará um pendão entre as nações e juntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os quartos confins da terra. No versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará. Aleluia, Jesus Cristo como Messias aqui revelado para trazer o perdão à humanidade, trazendo, aleluia, a certeza da exigência de Deus cumprido na terra, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo iria se revelar à humanidade, ofertando a sua vida, porque ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo se ofertou, aleluia, ele mesmo doou a sua vida. Se ele quisesse, num estralar de dedo, os algozes que vieram para o manietar em direção à cruz e o levar para o lugar da caveira, como chamado o monte do Gólgota, ali na cruz do Calvário, ele podia simplesmente estralar os dedos e os anjos, aleluia, arcanjos, serafins, vinham ao socorro dele. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se de si mesmo, tomando o lugar, aleluia, de servo, menor do que os anjos, igual aos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esvaziou-se da sua glória e se fez como homem limitado, e ali o seu corpo foi partido por mim e por você na cruz do Calvário, e debaixo do sacrifício de Jesus Cristo e do sangue dele vertido na cruz do Calvário, ele pôde rasgar a cédula de acusação contra a minha vida, contra a sua casa,
aleluias, só Deus sabe aquilo que você tem passado ao longo da sua vida. Deus hoje se revela a você como perdoador, como justificador, Jesus Cristo, o aleluia, o fiel advogado para com, aleluia, a sua causa. Deus é poderoso para te levantar, para te restaurar, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5, que há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E perante o homem, perante o inimigo e diante da lei, aleluia, pela graça que Deus revelou à humanidade, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, trazendo a vida eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse dom gratuito, aleluia, é revelado para você que está me ouvindo. Tão somente não deixe que o inimigo te acuse, não deixe você ser espancado pela sua consciência, que tão somente você se arrependeu. Você irá desfrutar, aleluia, pelo refrigério da presença de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz em Atos, no capítulo 3 e versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e sejam sobre vós os tempos de refrigério pela presença do Senhor, aleluia. Quando você se arrepende, se converte, se achega-se aos pés da cruz, reconhece a sua miserabilidade e abandona o pecado, Deus com, aleluia, o refrigério pela presença do Espírito Santo, comunica no seu Espírito, testifica que somos filhos de Deus e pelo Espírito da adoção, aleluia, ele te dá uma identidade e uma certeza e te faz assentar em lugares celestiais, pois já a mente de Cristo começa a ter, aleluia, acesso à tua consciência e a certeza de entrada com ousadia nos santos dos santos. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já não há mais barreira de separação, já não há mais céu de bronze, já não há mais nenhum bloqueio, já não há mais nenhum impedimento, porque na cruz de Cristo, aleluia, Jesus Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele olhou para Deus, aleluia, nos altos céus e se sentiu sozinho naquele momento, onde ele sentiu o pecado de toda a humanidade sobre a sua vida. Os meus pecados, os seus pecados foram aplacados sobre, aleluia, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? E logo depois ele diz: tetelestai, está consumado, aleluia. Oh, la mandarabassou de comandarai, aleluia. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso para Deus fazer você e desfrutar de uma vida íntima com Deus, de uma comunhão frutificante com o Espírito Santo de Deus. Chegou o fim da mornidão espiritual, chegou o fim da frieza espiritual, chegou o fim do deserto, da sequidão, do marasmo. Deus entra com a providência hoje por meio desta palavra sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, e diz que um novo tempo chegou. Um tempo de avivamento, um tempo de aquebrantamento, um tempo de mudança de atmosfera, porque já o véu foi rasgado sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, a glória está grande neste lugar. Meu Deus querido, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus estabelece um divisor de águas sobre o seu coração. Deus estabelece um divisor de águas sobre a sua vida espiritual. Deus estabelece um divisor de águas sobre a sua vida familiar. Deus estabelece um divisor de águas sobre a sua vida cristã. Porque já se passaram as velhas coisas e todas as coisas se fizeram novas, porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, em 1 Coríntios, aleluias, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e todas as coisas se fizeram novas sobre a sua vida. Se você está em Cristo,
Não deixe o inimigo te acusar. Não deixe as experiências do passado sufocarem a tua comunhão com Deus. É tempo de renovo na presença do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você se curvar na sua casa, Deus vai fazer um milagre aonde você está. Porque o Espírito Santo de Deus está operando neste lugar e eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ela é grande. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E apóstolo Paulo, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus os quem justifica, diante do homem, diante do inimigo, diante da lei que condenava o homem. Deus estabelece um método, uma tratativa com o pecado na alma do ser humano, aonde pelo sangue de Jesus Cristo ele nos dá livre acesso ao trono da graça, cumprindo-se em 1 João, no capítulo 1, em versículo 7, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de bondade e de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo, vamos aqui adiante, em Romanos 34, a palavra do Senhor nos diz: e quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas eu quero revelar aqui para você, meu ouvinte, telespectador. Deus, aleluia, por meio, aleluia, da sua palavra, diz que Jesus Cristo morreu, ressurgiu e está à direita de Deus. Debaixo dessas afirmativas que o apóstolo Paulo nos diz na palavra do Senhor, aqui eu entendo que ele morreu com o objetivo: tirar, aleluia, a cédula de acusação contra mim e contra a sua vida. E quando disse aqui que ele ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, ele ressurgiu, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressurgiu como um leão. O leão da tribo de Judá, representando aquele que verdadeiramente iria com o cetro de justiça reinar sobre a igreja do Senhor. E como ressurreto dentre os mortos, Jesus Cristo glorificado, debaixo de uma ação poderosa de Deus, tomou o seu lugar à destra do Senhor, Deus, para servir de intercessor. E quando eu paro para meditar sobre a figura da intercessão, a palavra intercessor é aquele que toma o lugar de alguém. É como aquele que entende as necessidades do outro. É aquele que se coloca, tem empatia pelo próximo. E Jesus Cristo, aleluia, nos diz na carta aos Filipenses, que de sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, se tornando homem, para através do sofrimento e da obediência poder ser, aleluia, um sacrifício perfeito, aleluia, na presença de Deus, um cordeiro imaculado, sem natureza pecaminosa, aleluia, um corpo limpo e sem pecado, porque em tudo ele foi fiel e nele não houve dolo algum, não houve falha algum, aleluia, o justo pelo injusto, aleluia. Se por um lado o homem foi subjugado por o pecado de Adão, o segundo Adão cumpriu a exigência de Deus, trazendo, aleluia, a autoridade de Deus novamente sobre a vida do homem e da humanidade. E ele está à direita de Deus, assumiu um papel de ser o nosso mediador, facilitador, responsável pelo seu dom gratuito, que é a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 10 e versículo 10, que o diabo só veio
não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E a vida abundante de Cristo, ele opera, aleluia, a quebra da lei do pecado, que é morte, porque Romanos no capítulo 6 e versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos e os nossos delitos, pecados, mas Deus no seu infinito amor, por meio da presença do Senhor Jesus Cristo revelado, aleluia, através do seu ministério terreno, ele nos dá, aleluia, esta vida, aleluia, abundante no meu e no seu coração todos os dias. E debaixo desta certeza, deste cântico de vitória, apóstolo Paulo lhe reafirma esta fé salvífica no coração da igreja ali em Roma e para toda a igreja cristã que tem acesso à palavra do Senhor, esta carta maravilhosa, e para entender que é importante percebermos que ele é aquele que intercede por nós. Porque ele diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Por mais que nós não venhamos tomar as dores do nosso próximo, porque às vezes achamos que o problema não é nosso, Deus, ele sempre toma o meu partido e o seu partido. Jesus Cristo, aleluia, ele sempre toma o meu partido e o seu partido. Aleluias, até mesmo o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, para ter acesso à sua vida e tocar num fio do seu cabelo, ele tem que pedir autorização de Deus, se você está na presença do Senhor e verdadeiramente tem tido um compromisso com Deus, porque ele não tem autoridade para tocar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, porque Deus é poderoso para se revelar no seu coração, te trazendo a certeza hoje que ele é contigo. Ele é poderoso para fazer você mais do que vencedor. Então somente creia na palavra de Deus, que por meio de Cristo, aleluia, temos a justiça de Deus, temos o intercessor de Deus, e as nossas dívidas foram pagas na cruz do Calvário. Ele lançou o meu e os seus pecados no mar do esquecimento, e por amor dele, ele não nos lembra, ele não se lembra mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não vá pescar lá no mar do esquecimento os seus erros do passado, os seus problemas, os seus conflitos, porque ele já te perdoou se você se arrependeu e se converteu ao Evangelho. Se não converteu, é tempo de ir para os pés da cruz e receber cura de Deus na sua alma, e que receber cura de Deus nas suas emoções, e receber uma nova identidade que o defina como filho de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então você crê no nome do Senhor Jesus, você será salvo. Crer no nome de Jesus e atribuir a salvação dele sobre a sua vida em meio à sua dificuldade que você enfrenta na sua vida. Estamos falando de pecado, estamos falando de errar o alvo, estamos falando de viver uma vida longe da presença do Senhor. Hoje o bom pastor te chama de novamente ao aprisco do Senhor. É tempo para você se converter dos seus pecados e caminhar em direção à cruz. E estabelecer um tempo de renovo, de restauração sobre a sua vida. Porque Deus, aleluia, ele não tem prazer na morte dos que morrem, mas antes que o ímpio se arrependa e verdadeiramente obtenha a salvação dos céus. E hoje esta salvação é revelada por meio dessa palavra, te dando a base de uma fé por meio de Cristo Jesus, porque já Jesus Cristo é o seu advogado fiel, que abriu caminho até a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 35, a palavra do Senhor nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu entendo aqui, eu vejo que o apóstolo Paulo começa a dar uma lista
não de situações espirituais, mas de circunstâncias terrenas que faziam parte do contexto da igreja de Roma e da vida da humanidade, porque ele diz da seguinte forma: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Irmãos, para que eu e você tivéssemos o acesso à Bíblia de hoje, muito sangue de nossos irmãos, desde a origem da igreja primitiva até os dias de hoje, inclusive hoje, em países que são impossibilitados de pregar e viver o evangelho, vidas foram ceifadas por amor ao evangelho, vidas foram martirizadas, e a igreja de Roma sofria tais perseguição. Muitos foram lançados no Coliseu, muitos foram com leões, muitos foram cerrados, muitos foram crucificados. Chegou um ponto que em Roma faltou até madeira em alguma época, de tanta cruz que foi feito. Porque era muita cruz que foi feito para martirizar os cristãos que eram fiéis ao evangelho e não negavam o nome de Deus. Chegou a faltar madeira ali naquele lugar em Roma, porque o martírio foi grande da perseguição diante da igreja. E que hoje, diante da perseguição que você enfrenta no plano físico, seja de perseguição diante de uma situação de angústia emocional, perseguição no seu contexto de trabalho, na sua vida familiar, fome, nudez, perigo, não há nada que impeça eu e você de alcançarmos, vivermos o amor de Deus. Muitos irmãos sofreram muitas perseguições e não abandonaram o amor de Cristo. Que eu e você não venhamos fazer diferente, mas que venhamos viver também um amor de Cristo incondicional a ponto de morrer pela causa, de se doer pela causa e não abandonarmos a Cristo. Vimos na lição passada, pela vida de Estevão, na escola bíblica dominical, que ele era cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. É um homem que, diante da perseguição, das lutas, dos algozes sobre a sua vida, que martirizaram o seu corpo, ele contemplou um céu aberto, viu Jesus à destra de Deus, e ali viu a promessa se cumprindo sobre ele, e o domínio, o controle de Deus sobre a história dele, sobre a igreja. Que você, diante das lutas e das adversidades, possa ter numa visão como o apóstolo Paulo, onde ele diz: olha, em tudo nós somos atribulados, mas não desanimados, nós somos abatidos, mas não destruídos, perplexos. É tempo de olhar para a cruz e obter o renovo dos céus sobre a sua vida. Entregue, aleluia, os seus questionamentos, as suas lutas, os seus problemas, as suas dores, os seus conflitos aos pés da cruz, porque se Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, tomou imagem de homem e padeceu na cruz do Calvário, você também vai padecer por amor do Evangelho. E bem-aventurados sois vós, quando fores injuriados por amor do meu nome, porque grande será o vosso galardão. Não negue a sua fé, mantenha-se firme com sua identidade com Deus, porque aonde quer que você colocar a planta do seu pé, aleluia, você como luz e como sal, aleluia, nesta terra irá fazer a diferença, porque Deus é com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele dá uma lista de alguns problemas que fazem parte, aleluia, da nossa vida: fome, espada, perigo, criminalidade, nudez, falta de recursos financeiros. Mas em tudo isso, o Senhor nos aperfeiçoa como vaso de barro, aleluia, tendo como excelência o poder de Cristo sobre nós, para que a glória da excelência do poder de Cristo venha brilhar através do nosso sofrimento, da nossa experiência de vivência na cruz de Cristo e a nossa fidelidade a Deus, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida de fé. Deus, ele te chama a você crer e exercitar a sua fé em Cristo, uma fé incondicional que não depende de condições,
para você viver o evangelho. Sem dinheiro, servindo a Deus. Com dinheiro, servindo a Deus. Com saúde, servindo a Deus. Sem saúde, servindo a Deus. Diante do mundo que jaz no maligno, diante do mundo que está de ponta cabeça, mas você na contramão do mundo, caminhando em direção ao céu, porque o teu alvo é o céu, fazendo a diferença, porque Deus irá te conservar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele se manifesta sobre a sua igreja como protetor, como fiel salvador daqueles que se refugiam debaixo do seu poder. A palavra do Senhor nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Ainda que seta que voe de dia, aleluia, que assole, aleluia, com mortandade, aleluia, Deus te protege, porque contra a sua casa, o seu coração, a sua vida, não vale encantamento. Deus é poderoso para te guardar, porque o guarda de Israel, aleluia, é o que milita pela sua causa, que guarda a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 36, a palavra do Senhor nos diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu entendo com isso? Que eu e você, todos os dias travamos uma batalha contra o sistema do mundo que não comunga dos mesmos valores que nós. Nós travamos uma batalha contra as hostes espirituais da maldade que querem nos afastar do ideal de Deus, que querem oprimir a minha, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, os propósitos que Deus tem para cada um de nós diante do seu amor e dos seus planos. Mas hoje Deus, por meio desta palavra, abre os seus olhos para que você seja um guerreiro, não seja um cristão passivo, não seja alguém que verdadeiramente venha se curvar diante dos seus inimigos, mas que seja um homem de guerra, que seja uma mulher de guerra, que seja um adolescente valoroso, que seja um jovem, aleluia, de valor, que peleje pelos valores do reino e se revista das armas espirituais da nossa milícia, que são poderosas em Deus. A palavra do Senhor nos diz em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, havendo tudo, resistir firme. Tomai também sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, o escudo da fé e o cinto da verdade e os sapatos na preparação do evangelho da paz. E velando nisso, contudo, com ação de graças e com oração por todos os santos. É tempo de você se revestir da presença de Deus, do poder de Deus, porque todos os dias você é reputado como ovelha para o matadouro, porque o mundo vos odeia. Mas Deus te dá uma paz que o mundo não te dá, que diante de circunstâncias e adversidades, diante da prova, esta paz excede todo o nosso entendimento e guarda a nossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo que é bom, que é reto, que é verdadeiro, que há uma boa fama lá do alto, do trono da graça, Ele te gera a certeza, o equilíbrio, o suporte para você permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra é para despertamento seu nessa terra, para que você seja um cristão, um servo de Deus, um homem, uma mulher, um jovem, uma igreja militante. Porque se uma vez somos reputados como ovelha para o matadouro, é porque temos alguém que vem como inimigo de nossas almas, que tenta todos os dias nos levar a viver uma vida de derrota. Mas no versículo 37, a palavra do Senhor nos diz: mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos
amou. Mais do que vencedores é a excelência da vitória, irmãos. É aquilo que você não espera, mas que te surpreende no amor e na graça de Deus. Quando você vê que você vai superar, você passa com louvor. E como Miriam, depois que abriu o Mar Vermelho, ela cantou e adorou como um pandeiro ali ao Senhor, entoando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração, sobre a sua história, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, porque é Deus que se encarrega pela sua vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no versículo 38, a palavra do Senhor nos diz: estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Você pode até temer a morte, mas a morte é apenas uma transição. E se você estiver desenganado pelos médicos, Jesus pode entrar com vida no seu corpo físico hoje. Ele pode te curar do câncer. Ele pode te curar da AIDS, ele pode te curar de qualquer tipo de enfermidade, porque o médico dos médicos, aleluia, ele ainda vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque é ele quem perdoa os nossos pecados e nos sara de todas as nossas enfermidades. E é ele hoje que, por meio dessa palavra, fala contigo: filha minha, filho meu, é tempo de você crer mais. Se creres, verás a glória de Deus sobre a sua vida, para curar você da enfermidade, para te livrar da morte eterna. Se você hoje morrer e estiver bem com Cristo, na fidelidade com a palavra, você fechará os seus olhos físicos, mas abrirá diante de um plano espiritual que Deus preparou para a sua vida. Aleluia, uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No presente, no porvir, na altura, na profundidade, fala na proporção do amor dele para com a sua vida, das circunstâncias, das adversidades. Nada, nem ninguém, nem demônios, nem potestades, nenhum recurso espiritual maligno pode interferir sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor nos diz que ele dará ordem aos seus anjos para que militem ao seu respeito, porque todo principado e potestade está sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e ele é o leão da tribo de Judá, o mais valente, que entra com a providência sobre a sua vida hoje. Se você tem problemas espirituais, tem problemas de possessão maligna, ou seu filho tem problemas espirituais, emocionais, como depressão, desejos de suicídio, possessão demoníaca, e leve ele numa igreja evangélica, e leve ao Senhor Jesus Cristo em oração, que Deus irá operar libertação sobre ele, sobre ela, sobre a sua vida. Então somente creia no poder de Deus, porque já a palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 16 e versículo 20, aleluia, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é conosco. E esta graça vem para nos dar vitória sobre o presente, sobre o porvir, sobre qualquer tipo de criatura que possa nos afastar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Resumindo, o que pode nos afastar da presença de Deus somente somos nós mesmos, através da nossa incredulidade, através do nosso egoísmo, aonde não queremos fazer a vontade de Deus, apenas queremos satisfazer a nossa vontade. E fecha essa palavra aqui, aonde a palavra do Senhor nos diz
na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a seguir, onde a palavra do Senhor nos fala: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opor um ao outro, para que não faças o que quereis. Você somente é o responsável por te afastar do grande amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então somente busque uma vida de comunhão, de fidelidade à palavra de Deus e um relacionamento profundo com o Espírito Santo, satisfazendo a vontade de Deus e eliminando a sua vontade aos pés da cruz. E Deus irá te sustentar, e debaixo de uma frutificação no fruto do Espírito que está em todo amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Aleluia! Deus é poderoso para fazer você um referencial nessa terra de bem-aventurança. Talvez você só tenha lembranças de coisas ruins, mas que você possa perceber, aleluia, que na cruz do Calvário, Jesus Cristo se revela como um novo estilo de vida para você, um estilo de vida de mais do que vitorioso. Não quero trazer aqui uma palavra de autoajuda, mas uma palavra de Deus ajuda você nos seus conflitos, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Deus vos abençoe. Eu quero orar pela sua vida neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes, eu gostaria de passar para o momento da vinheta do louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele falou conosco nesta tarde e quer que você medite, aleluia, na esperança da glória futura. Mas neste momento é importante você crer, aleluia, na palavra que foi pregada e você desenvolver uma vida, aleluia, de maturidade espiritual. No meio deste louvor, que você possa estar orando a Deus e pedir graça e misericórdia. E depois estaremos orando e finalizando este período de programa em nome de Jesus Cristo. Mas também não avistei tudo isso. Eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver. Basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar orando por você neste momento. Aleluia, que seja uma tarde, aleluia, de restauração na sua vida. Que seja uma tarde de salvação.
que seja uma tarde de renovo sobre o seu coração. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero colocar todos os nossos ouvintes, meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo e futuramente irão contemplar esta mensagem, que esta mesma unção, papai, sobre este programa, neste momento alcance todos os nossos telespectadores. Que a tua unção, papai, venha despedaçar o jugo, meu Deus querido, da acusação nas emoções dos seus filhos. Meu Deus querido, que a unção do teu Espírito Santo venha despedaçar a incredulidade, venha despedaçar as crises existenciais, venha trazer o renovo da identidade e a certeza de filhos de Deus, de co-herdeiros de Cristo, de concidadãos dos céus, porque já o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais. Meu Deus querido, fortalece o teu povo, reveste os nossos ouvintes com uma estrutura poderosa do Espírito Santo de Deus, a pontos, papai, que os seus pés não manquejem e as suas mãos não tremam diante da guerra, mas que o Senhor venha adestrá-los, meu Deus, um povo que milita rumo à glória futura que o Senhor tem preparado para a sua igreja, porque em breve, aleluia, o Senhor voltará. O Senhor já está às portas para buscar os santos do Senhor e conta com uma igreja ataviada à espera do seu noivo. Meu Deus querido, abençoa os nossos ouvintes, liberta aqueles que estão encarcerados dos vícios, aqueles que precisam de uma cura emocional, pelo teu Espírito Santo ministra no profundo, meu Deus querido, Senhor, da vida sentimental de cada um dos teus filhos, pelo teu amor, pela tua graça, em nome de Jesus Cristo, alcança a divisão da alma, das juntas, das medulas, pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Assim, meu Deus, entregamos este programa nas tuas mãos, e todos aqueles que vierem assistir este programa sejam edificados pela palavra de vida, de esperança, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Agradeço a missionária Selma, que nos convidou. Deus continue abençoando esse trabalho, ao pastor Marcos, que é o idealizador deste trabalho da Web Melody, e assim vamos unindo forças para a divulgação do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Também quero agradecer ao presbítero Rodolfo nessa tarde por essa palavra abençoada que o Senhor nos concedeu. E também avisar os irmãos que sábado, irmãos, não estaremos com a programação, amém? Vamos voltar fora esse sábado que vem no outro, amém? Nós estamos aí com imprevisto aí, aleluia, que é para a glória do nome do Senhor. Mas fora esse sábado que vem no outro estaremos aqui. Às